pela confiança concedida. Eu sei que é uma grande tarefa estar diante do povo de Deus e trazer a sua palavra. E eu rogo ao Senhor que hoje, mais uma vez, tenha misericórdia de mim e me ajude a transmitir aquilo que o Senhor deseja comunicar à sua igreja. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, nós vamos ler os versos 1 ao 14. Segundo Samuel, capítulo 12, os versos 1 ao 14. Esse é um texto bem conhecido da igreja. Se todos encontraram, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como uma filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és um homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Vamos orar, irmãos. Senhor Santo Deus, nos encontramos, Senhor, na tua presença, com corações alegres, Senhor, por tudo que aqui já foi realizado, pelos cânticos, pelas orações, pela comunhão, Senhor, que há no meio da tua igreja. Te pedimos nesse momento, Senhor, fala o nosso coração por meio da tua palavra. Te pedimos, Senhor, que tome meu coração e a minha mente, para que eu venha transmitir somente aquilo que procede de ti, e que eu não venha falar, Senhor, a minha própria vontade, mas a vontade do Senhor. Abra-nos o entendimento para que possamos compreender a tua palavra, e, Senhor, dá-nos a capacidade de entender a tua palavra, podermos também praticá-la. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em um livro que tem por título Mais que um Carpinteiro, de autoria de Josh McDowell e C. McDowell, ambos são
pai e filho, acredito que David deve conhecer nessa literatura, uma literatura excelente. Eles narram uma história verídica de uma jovem que foi parada por excesso de velocidade. O policial aplicou a multa àquela jovem e levou-a perante o juiz. Então o juiz leu a acusação e perguntou à jovem se de fato ela era culpada ou se ela alegava ser inocente. A jovem, sem nenhum protesto, consentiu que era culpada. Então o juiz bateu seu martelinho na tribuna, aplicou-lhe a multa de $100 ou 10 dias na cadeia. Essa história, ela retrata o quanto nossas ações podem trazer consequências indesejáveis, tanto para a nossa vida quanto para a vida de pessoas terceiras que estão ao nosso redor. Mas isso, irmãos, não está restrito somente a questões materiais da vida. Com frequência, tanto nos textos bíblicos quanto no nosso cotidiano, nós percebemos que mais decisões, atitudes incorretas, elas acabam trazendo consequências que podem ser danosas a nós e aos outros. E isso se intensifica quando nós estamos falando com a nossa relação em respeito ao próprio Deus. Assim também foi com a vida do rei Davi. O texto que nós acabamos de ler segue a sequência da narrativa do pecado de Davi que nós encontramos no capítulo anterior, no capítulo 11. No capítulo 11, dos versos 1 ao 5, a narrativa nos conta do adultério de Davi com Batseba. E nós sabemos que, por decorrência desse adultério, o pecado de Davi, ela acaba ficando grave. Dos versos 6 ao 13 do capítulo 11, Davi manda chamar Urias para tentar fazer com que este seu delito seja encoberto. A esperança dele era que Urias, vindo à sua casa, se deitasse com sua esposa e, dessa forma, ele poderia encobrir o seu próprio pecado. Contudo, nós sabemos que a ideia de Davi não deu certo. E ele agora começa a descer cada vez mais profundo no poço do pecado. Começa a se afundar cada vez mais como quem está afundando em uma areia movediça. Dos versos 15, 14 ao 25 do capítulo 11, o texto nos mostra a trama ardilosa de Davi a fim de conseguir a morte de Urias. Davi escreve uma carta, então, para Jonatas e entrega a Urias para que ele mesmo leve a carta que contém ali, sem saber, obviamente, a sua própria sentença de morte. Urias leva a carta, Joabe lê essa carta, manda informar ao rei que seu terrível plano havia dado certo após confirmar a morte de Urias. Passado o período de luto, Davi manda buscar a mulher de Urias para levá-la ao palácio. Casa-se com ela e depois de algum tempo a criança nasce. E para Davi, irmãos, se vocês acompanharem a leitura, tudo vai parecer estar tranquilo, tudo vai parecer estar bem. Na cabeça de Davi, os seus planos foram perfeitos. Ele havia tido êxito esse ardiloso plano para encobrir o seu pecado. No entanto, no verso 27 do capítulo 11, o texto ele nos chama a atenção por uma declaração. O texto diz assim: porém, isto que Davi fizera, foi mal aos olhos do Senhor. Considerando, irmãos, esse contexto que nós acabamos de ver, convido a amada igreja a meditar na seguinte proposição: 3 manifestações da repreensão do Senhor. E a pergunta que eu vou utilizar para marcar a transição entre as proposições é: como o Senhor manifesta a sua repreensão
ao seu povo. Primeira forma, irmãos, como o Senhor manifesta a sua repreensão ao seu povo é denunciando o pecado. Nós podemos observar isso dos versos 1 ao 9. Atente para a sua Bíblia. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. O Senhor, ele denuncia. No capítulo anterior, aparece uma expressão no texto por pelo menos 5 vezes, que é a expressão enviou. Ela aparece no versículo 1 do capítulo 11, quando Davi enviou a Joabe, seus servos, para a guerra. Davi não foi à guerra, mas ele enviou o seu general, que era Joabe, e os seus servos. No versículo 4 do capítulo 11, ele enviou mensageiros para que trouxessem Batseba ao palácio. No versículo 6 do capítulo 11, Davi mandou mensageiros a Joabe para que este enviasse a Urias. Agora, no entanto, irmãos, o que nós percebemos aqui é que o Senhor envia Natã. Natã agora ele vem investido de autoridade para denunciar o pecado de Davi, é o que nós podemos observar no versículo 1 do capítulo 12. E Natã, ele se aproxima de Davi e inicia a conversa com o rei e introduz uma parábola. Os versos 1b ao 4 do capítulo 12. Seu intuito, como de costume, ele poderia chegar e pedir uma audiência com o rei, mas o seu intuito é levar Davi não só a ouvir e a julgar a questão, mas ele introduz elementos que sabia que iria conduzir Davi a se identificar de forma particular. Gostaria de pontuar aos irmãos alguns desses elementos. Primeiro, o homem pobre tinha uma cordeirinha. A ovelha, não sei se os irmãos conhecem, mas a ovelha, ela é a fêmea. O carneiro é o macho e a cordeirinha é um filhote, o cordeirinho é um filhote. Então, alguns vão dizer que esse animal aqui era de fato um animal de estimação. Ele não havia sido comprado, não havia sido adquirido para porte. Este animal, ele fazia parte de fato da família daquele homem. Ele não tinha condições de comprar, mas ele tinha com muito custo, não uma ovelha, nem um animal, um carneiro grande. Ele tinha o quê? Uma cordeirinha, um filhotinho. O segundo elemento que Natã introduz nessa parábola, que busca trazer a Davi, fazendo que Davi se identifique com a história, é que esse animal ele não era de fato para o abate. Ele a criou como parte de sua família. O texto diz que ele cresceu com seus filhos, ela comia do seu próprio alimento, bebia do seu copo, dormia em seus
A palavra hebraica para via é Bat, que é o primeiro nome de Batseba. São conexões que o profeta ele busca introduzir na parábola para que Davi possa se identificar com a história. Em contraste, o homem rico que possuía vários animais, não querendo tomar de suas ovelhas, tomou a cordeirinha de estimação daquele homem e a preparou para o seu visitante. Então os irmãos observam que havia aquele homem que só tinha aquela cordeirinha fazia parte da sua família. Eu estava estudando esse texto e comentando com a minha esposa, ela disse que esse indivíduo da parábola era um pai de pet, porque ele criava aquela cordeirinha como de fato fosse parte da sua família. Era muito cara, muito valiosa para ele. E o que nós observamos é que a tática de Natan, ela deu certo, porque a reação de Davi diante disso é imediata. Davi, ele era um pastor, ele havia sido pastor de ovelhas, e ele já havia enfrentado, irmãos, nós sabemos disso, predadores como leões, por exemplo, para proteger o rebanho de seu pai. Mas o que Davi não havia percebido ainda, diante daquela parábola, que ele estava de fato se identificando, era que o seu próprio pecado estava sendo denunciado. Davi, ele estava insensível ao seu próprio pecado. Ele percebeu a gravidade daquilo que fora feito, mas ele não conseguia aplicar isso a ele mesmo. A parábola que Natan havia contado continha elementos que não só fariam Davi se identificar com a dor do homem pobre, mas apontavam para o seu próprio pecado. E Davi, por causa da insensibilidade, não havia percebido isso ainda. Observem comigo alguns elementos que identificam as partes dessa parábola no capítulo 11, no verso 11. Vamos ler o verso 11. No capítulo 11. Ele diz assim: respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa, observe, para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então, Davi, ele chama Urias e o manda a ir para casa, e Urias, ele não obedece à ordem do rei. Ele dorme aonde? À porta do palácio. E em todo canto tem fofoqueiro, né? E fizeram Davi saber que Urias não tinha ido para casa. Ele chama novamente, Davi chama Urias, e interrogado pelo rei por que ele não foi para casa, Urias responde o que está documentado aqui no versículo 11 que nós acabamos de ler. Observem que a parábola que Natan conta, ela demonstra, ela aponta, ele adiciona nessa parábola conteúdos que faziam parte daquela conversa anterior que o próprio rei havia tido com Urias. A ideia do ir para casa, a ideia do comer, a ideia do beber e a ideia do deitar. São elementos que haviam sido tratados por Davi e Urias no capítulo 11, versículo 11, e que o profeta Natan, ele aciona a parábola para que Davi se identifique, para que ele reconheça o seu pecado. E Natan fala de cada um desses elementos, mas o rei está novamente, irmãos, eu digo, ele está tão certo de que sua trama teve êxito, na cabeça de Davi parece que está tão certo de que os seus planos de se livrar da acusação daquele pecado, ou das consequências daquele pecado, tenha dado certo, que ele não enxerga que está julgando não uma outra pessoa, mas quando ele ouve aquela parábola e ele dá a sentença, ele está julgando a si mesmo. Então, o rei profere a sentença, versos 6 e 5 do capítulo 12.
O texto diz assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Se os irmãos lerem, por exemplo, lá em Êxodo 22:1, os irmãos vão perceber que a pena para esse tipo de crime que esse homem havia cometido não era morte. Em Êxodo, por exemplo, está escrito assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Davi, ele sabia disso. Ele sabia que a sentença, a pena para aquele tipo de delito não era morte, mas ele se assente em uma ira tão profunda pelo fato de ele ter sido um pastor de ovelhas e ele entender o sofrimento daquele homem, que ele vai além daquilo que era proposto ou ordenado pela própria lei. Então, ao invés de seguir a orientação da lei, que é a restituição daquilo que foi danificado, Davi, ele sem saber que estava apontando dentro para si mesmo, dizendo: esse homem é digno de morte, ele deve ser morto. Então, aquele crime, irmãos, ele não deveria ser punido com a morte, mas o próprio rei, ele reconhece a gravidade do que ele havia feito. Natã, após o pronunciamento do rei, diz: tu és o homem. Dos versos 7 ao 10, o profeta vai confrontar Davi. Se antes, irmãos, ele vinha falando por parábolas, dos versos 7 ao 10, Natã não vai mais usar parábolas. Ele vai falar de forma aberta e direta com o rei. E ele vai dizer que o rei desprezou a palavra de Deus e tudo quanto o Senhor havia feito por ele para fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele fala agora de forma direta. E isso, irmãos, traz algumas lições para nós. Nós somos, irmãos, muitas vezes iguais a Davi. Às vezes nós podemos não pecar um pecado semelhante ao de Davi e, pasme, nós costumamos medir a nossa cota de justiça. Nós às vezes achamos tão justos quanto poderíamos ou quanto deveríamos ser, e atribuímos a nós mesmos uma justiça que nós não possuímos de nós mesmos. Toda a justiça que é atribuída a nós, ela vem unicamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por inúmeras vezes, pensando-nos justos, acabamos cometendo um pecado semelhante ao de Davi, não no ato em si, mas o ato de desprezar a palavra do Senhor e os seus conselhos. E muitas vezes, irmãos, esquecemos de tudo que o Senhor Ele tem feito em nós, por nós e por meio de nós. Nós éramos pobres, miseráveis. Paulo vai dizer na carta aos Efésios, por exemplo, que nós éramos sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas o Senhor, Ele teve misericórdia de nós. Não esqueçamos, irmãos, da misericórdia do Senhor em nossas vidas, de tudo que o Senhor tem feito para conosco, e não desprezemos assim a palavra do Senhor. Ainda assim, por causa do amor ao seu nome, mesmo quando nós pecamos contra o Senhor, Ele não nos fulmina na hora, mas Ele denuncia os nossos pecados para que possamos, pelo poder do Espírito Santo, termos consciência de que precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar ao Senhor. Então o Senhor, Ele demonstra, Ele manifesta a sua repreensão, em primeiro lugar, manifestando, denunciando o pecado do seu povo. Como o Senhor manifesta sua repreensão ao seu povo, irmãos? O Senhor manifesta a sua repreensão ao seu povo, denunciando o pecado. Versos 1 ao 9. Em segundo lugar, o Senhor manifesta sua repreensão, trazendo disciplina aos seus filhos. Verso 9 ao 12. Acompanhe comigo. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu,
a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste meu culto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Irmãos, quando nós somos envolvidos pelo pecado, nós muitas vezes não conseguimos ter uma visão ampla das consequências de nossas ações. Davi, por exemplo, estava tão envolvido com todo o poder que possuía, e se nós olharmos um pouco atrás a narrativa de como ele veio a cair nesse pecado com Batseba, ele estava tomado, cheio pelo poder que possuía e também pela beleza de Batseba. E ele não conseguiu perceber as consequências negativas que esse ato pecaminoso dele traria para ele e para o seu reino. Davi não percebeu que o que estava em jogo não era somente sua própria reputação. No verso 14, por exemplo, mesmo tendo perdoado o pecado de Davi, o Senhor diz que a loucura de Davi faria com que o nome do Senhor fosse blasfemado pelos seus inimigos. Então, Davi, quando ele peca, ele está trazendo consequências para si, para o seu reinado, para aqueles que o servam, que dependem dele, e ele traz consequências para o próprio nome do Senhor, que será agora blasfemado por aqueles que não conhecem ao Senhor. Então ele traria vergonha ao Senhor por causa do seu pecado. E normalmente, quando nós estamos seduzidos por alguma coisa que não deveríamos fazer, e às vezes somos levados pela nossa consciência a fazer, nós também fazemos isso, irmãos. Nós não pensamos nas consequências que as nossas ações elas vão trazer. Nós não pensamos, por exemplo, que a nossa postura diante de pessoas não crentes, pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo, pessoas que não conhecem a Deus, que não têm intimidade com o Senhor, nós não pensamos que as nossas atitudes pecaminosas também diante dessas pessoas é um motivo para que o nome do Senhor seja blasfemado quando as pessoas apontarem e disserem: o crente. E Davi, ele também não pensou nessas consequências que haveriam de vir por conta do seu pecado. Por esse motivo, o Senhor traz a disciplina à sua casa. Essa disciplina ela é aplicada de forma imediata na morte da criança, como nós vamos ver no texto. Essa criança ela foi gerada pelo pecado de Davi. Contudo, o pior ainda estava por vir. Davi teve uma filha chamada Tamar. A moça, segundo o relato bíblico, ela é muito formosa e ela desperta agora a afeição do seu irmão ou meio-irmão Amnon. Amnon, aconselhado por um amigo, nós poderíamos chamar uma linguagem mais próxima do amigo da onça ou falso amigo, e esse amigo se chamava Jonadab, Amnon trama um plano para possuir sua irmã. Finge-se de doente, e quando seu pai foi lhe visitar, pediu que enviasse sua irmã para cuidar dele. Davi não desconfia e envia Tamar. O fim dessa história, se nós acompanharmos o texto, a maioria dos irmãos aqui devem conhecer o que acontece. Amnon, ele força sua própria irmã, para não usar uma palavra mais forte, causando agora a ira do seu outro irmão, se chama Absalão. Davi, observe, o pai, o rei, ele soube de tudo quanto havia acontecido, ele ficou até irado,
mas ele não fez coisa alguma, se omitiu. Absalão, por sua vez, irmãos, sentiu na pele a força daquela expressão que normalmente as pessoas usam hoje em dia, que a vingança é um prato que se come frio. Então, após 2 anos, Absalão trama a morte de Amnon, seu irmão. Absalão convida seus irmãos para um banquete e dá ordens a seus servos para que aproveitem o momento em que Amnon estiver sob o efeito do álcool, sob o efeito do vinho e o mar. E ele consegue. Ele, obviamente, passa um tempo afastado, porque o rei o queria matar, mas após passar 3 anos fugindo do seu pai, Absalão retorna. Após algum tempo, o filho do rei o persegue e o humilha diante de todos, cumprindo aquilo que Natan havia falado. E aqui, irmão, se cumpre cada palavra que Natan havia proferido para Davi. Em um ato de afronta aberta ao rei, o filho do rei, Absalão, ele, orientado por Aitofel, ele coabitou com todas as concubinas do rei em uma tenda armada diante de todo Israel. Esse ato de tomar as mulheres, as concubinas do rei, é um ato de demonstração de poder, de força, quando um rei ele tomava a coroa do outro. Então, o que normalmente eles faziam era matar o rei que havia sido deposto, a sua descendência, os homens, e ele fazia o quê? Para demonstrar a sua força, e que agora ele era quem mandava ali no pedaço, como se diz no linguagem da gente, ele fazia o quê? Ele coabitava com as mulheres desse rei, para demonstrar que agora ele era o rei. E ele faz isso diante de todo o Israel, como o profeta Natan havia falado. E aí, irmãos, nós pensamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque quando nós desprezamos o conselho do Senhor, assim como Davi o fez, ainda que demore, observe, isso não foi de uma hora para outra, mas ainda que demore, certamente nós teremos que lidar com as consequências terríveis decorrentes do nosso pecado. Davi, ele havia desprezado a palavra do Senhor e isso lhe custou muito caro. Davi agora não tinha paz com a sua família. Davi agora era ameaçado pelo próprio filho. Houve ali agora uma guerra familiar. O filho de Davi forçou a própria irmã, o outro tirou a vida do próprio irmão. E nós observamos que as consequências elas vão se desdobrando. Davi havia desprezado a palavra do Senhor. Mas, mesmo assim, ainda assim, mesmo em tanta desgraça, nós podemos ver o Senhor agindo favoravelmente ao seu povo. O Senhor, mesmo diante de tanta desgraça, nos preservou a semente de Davi. Aprova o Senhor, não por causa de Davi, era um rei falho, mas por sua misericórdia e fidelidade à sua aliança, enviar seu filho da descendência desse rei falho, humano, para ser aquilo que Davi não poderia ser de maneira alguma, o rei eterno. Jesus Cristo, ele vem da descendência desse rei. Isso é uma demonstração de graça, que mesmo quando pecamos, mas o Senhor, por amor à sua aliança, ele nos disciplina e demonstra graça ao seu povo. Jesus nasceu como homem, viveu como homem, sofreu como homem e pagou por nossos pecados na cruz do Calvário. A humanidade de Jesus, irmãos, é o que nos garante que nossa relação com o Pai é de fato de paz. Porque se ele fosse somente Deus, o seu sacrifício não seria representativo para nós, porque ele não seria homem. Mas ele sendo homem, e
corrigindo ou fazendo de forma perfeita aquilo que Davi não pôde fazer e que eu e você não podemos fazer hoje, Ele faz com que nós tenhamos de fato uma relação próxima com o Pai. Uma relação que só é possível por causa da representação ou pela representatividade do Filho de Deus em nosso lugar. Então, mesmo em meio a tanta tristeza, a tanta desgraça, tudo que ocorreu na vida de Davi, o Senhor ele foi fiel à sua aliança. E por meio da descendência de Davi, ele enviou o seu filho. E por isso que nós estamos aqui hoje. E é por isso que, mesmo sabendo, reconhecendo que somos pecadores, nós somos justificados pela graça, pela fé no Filho de Deus. Porque nem eu, nem vocês, nem Davi poderíamos fazer com perfeição aquilo que só o Filho de Deus veio fazer. Assim como Davi, nós também temos nossos pecados denunciados e sofremos a disciplina amorosa do Senhor, irmãos. Não só aqui, mas no Novo Testamento, o Senhor diz que devemos nos alegrar na disciplina amorosa do Senhor, por mais dolorosas e incompreensíveis que possam parecer. A disciplina do Pai sempre visa nos trazer ao arrependimento. A disciplina do Senhor é um ato de amor que só seus filhos têm direito. E aí eu acho interessante. Alguns podem, eu ouvi até recentemente uma pessoa dizer que a disciplina eclesiástica aplicada na igreja, ela seria um castigo. Esse irmão não coloca isso na sua cabeça. Porque se você é disciplinado, isso quer dizer que você é filho. Porque a disciplina do Senhor não é para o mundo. O mundo, o máximo que ela consegue receber do Senhor é a sua ira. Mas o seu povo, os seus filhos, eles são disciplinados pelo Senhor, porque Ele é o nosso Pai. E é comum do Pai disciplinar aquele a quem Ele ama. Longe de ficarmos tristes com a disciplina do Senhor, nós devemos nos alegrar nela e nos preocupar se quando estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor, isso não tem nos incomodado o nosso coração. Clamar ao Senhor para que o seu Espírito ele fale no nosso coração, para que possamos reconhecer aquilo que temos faltado diante do Senhor e que possamos nos arrepender e que possamos nos derramar nos pés do Senhor para que Ele possa nos perdoar, irmãos. Então, irmãos, alegre-se quando, estando em falta, o Senhor Ele me chamar à disciplina. Quando o Senhor fizer o Espírito Santo tocar o seu punhadinho no seu coração e falar ao seu coração dizendo: você está pecando, pare com isso, peça perdão, clame, porque só os filhos possuem esse direito de ser repreendidos, de ser disciplinados pelo Pai. Isso é tão verdade que o autor de Hebreus, no capítulo 12, versos 5 e 6, ele citando o provérbio 3, 11 e 12, ele diz assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Então, irmãos, a disciplina do Senhor, ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa nas nossas vidas. Sim, a disciplina do Senhor, nós jamais reconheceríamos o nosso pecado, jamais nos prostraríamos diante do Senhor, clamando a Ele por perdão, para que possamos ter comunhão com o Senhor e com a sua igreja, com o seu povo. Lembre-se disso, se você é disciplinado, é porque você é filho. Irmãos, como o Senhor manifesta sua repreensão ao seu povo? Em primeiro lugar, o Senhor manifesta sua repreensão ao seu povo denunciando o pecado, versos 1 a 9. Em segundo lugar, o Senhor manifesta a sua repreensão trazendo disciplina aos seus filhos, versos 9 ao 12. E em terceiro e último lugar, o Senhor manifesta a sua repreensão ao seu povo trazendo arrependimento e perdão, versos
13 e 14. Após ser confrontado pelo Senhor, de ter o seu pecado exposto e receber o anúncio de sua disciplina, Davi, ele faz aquilo, irmãos, que todos nós devemos fazer. Ele confessa diante do Senhor o seu pecado. Ele diz: pequei contra o Senhor. Um salmo muito querido por mim, eu creio que pelos irmãos também, é o salmo de número 32. Segundo Joyce Baldwin, em seu comentário, esse salmo é tradicionalmente aceito como uma expressão dos pensamentos de Davi nesta ocasião aqui em que está sendo confrontado. O salmo nos mostra a alegria de Davi por ter sido perdoado pelo Senhor e ter sua comunhão restaurada. Assim, irmãos, diz o salmo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo o dia. E aí ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Irmãos, o Senhor me chama ao arrependimento. Ele é santo e não pode fazer vistas grossas aos pecados cometidos pelos seus filhos. O fato de nós termos sido perdoados em Cristo, longe de nos colocar em uma posição de comodismo, deve nos conduzir a uma vida de santidade. É o inverso. Isso não quer dizer que de uma hora para outra vamos nos transformar em supercrentes, como alguns irmãos infelizmente pensam que é assim, mas que devemos conhecer, amar e viver a lei do Senhor, exatamente pelo fato de termos sido justificados por meio do sacrifício de Cristo. Nós devemos ter em mente que o Senhor não permitirá que seu nome seja blasfemado. Ele é santo. Sua disciplina é o meio pelo qual ele produzirá em nós arrependimento e retorno à comunhão com o Senhor. O Senhor, por meio de seu Filho, irmãos, nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz e tem cuidado de nós. Ele tem um cuidado especial de nós. Duas verdades são evidentes nesse texto que eu gostaria de comunicar aos irmãos. A primeira: o Senhor conhece intimamente cada um de nós. O próprio Davi, no Salmo 139, ele diz que não há como se esconder dos olhos do Senhor. Ainda como a substância era informe, o Senhor já nos conhecia. E a segunda verdade é que, se eu e você somos de fato filhos de Deus, como eu acabei de falar, comprados por Cristo no madeiro da cruz, Ele irá nos confrontar, Ele irá nos corrigir, Ele irá nos disciplinar, mas sempre nos trará o arrependimento e a comunhão. Como Jesus disse, por exemplo, à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, 19 e 20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. E aí ele diz: